Deus Pai, vou continuar a leitura bíblica. Por favor, me ajude com o Teu Espírito Santo para que eu possa falar não pela minha boca, mas de acordo com a Tua vontade, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, minha gente. Romanos 7, vamos continuar? Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Ele vai fazer uma comparação com a lei hebraica. Então preste atenção, não vão confundir as coisas. Ele vai comparar. Então olha só. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, então agora ele vai fazer a comparação. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Agora ele está falando que em Romanos 6 para trás ele estava falando da lei e da graça. Então agora ele vai fazer essa comparação que nós morremos para a lei. Olha só. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venha a dar fruto para Deus. Então, olha só, os hebreus, os judeus, estavam baseados na lei, e antes de Cristo era tudo de acordo com a lei, né? Então a lei morreu, né, por meio do corpo de Cristo. Foi o que ele falou. Então a lei morreu por meio do corpo de Cristo. E nós, quando celebramos a Santa Ceia, nós celebramos o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Então, pelo corpo de Cristo que morreu, a lei morreu junto. Nós morremos, ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a vida dele, né? Então agora nós pertencemos a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo ressurreto, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Fruto, o que é fruto? É o resultado, aquilo. Agora o seu resultado não é por mérito próprio, não. Tudo que você fizer é para Deus, é para a glória de Deus, né? Verso 5. Pois éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Então, fruto para a morte, porque era por mérito próprio? Era pela lei? Então, era para a morte, não tinha propósito. Agora o propósito é que Jesus morrendo por nós, agora é totalmente direcionado para Deus, não é mérito algum nosso, entendeu? Porque se nós estávamos em pecado pela lei, então complicado, né? É o que o apóstolo Paulo explicou antes, que Deus ignorou os erros cometidos e antes o sacrifício eram sacrifícios de animais, mas aí veio o verdadeiro sacrifício, que foi Jesus Cristo. Pausa. Voltando. Então, verso 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos de forma que dávamos frutos para a morte. Fruto para a morte. Agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, né? Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então agora
conforme o novo modo do Espírito. Espírito com letra maiúscula. Então agora pelo Espírito Santo. Verso 7. Que diremos então? A lei é pecado? Então, a lei antiga é pecado? Não, de maneira alguma. Ele pergunta e ele mesmo responde. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Olha como é complicado. No Velho Testamento, o pecado estava morto, mas quando Deus trouxe a lei, expôs o pecado. Tanto é que tem muita gente que detesta o cristianismo, detesta Deus. Porque Deus, quando mostrou o pecado, mostrou a condição humana. Então tem muita gente que tem raiva de Deus. E até diz que é ateu, tal, porque se você começa a falar de pecado, tem gente que não gosta, quer tampar o ouvido. Porque não gosta de saber que é pecaminoso, entendeu? Então, olha aqui o que a Bíblia está dizendo. A lei mostra o pecado e você morre porque você descobriu que você é pecaminoso. A pessoa tem raiva de ouvir esse tipo de coisa, né? Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir a vida, na verdade produziu morte. Então a lei veio mostrar onde estava o erro para me salvar e na verdade produziu a morte, porque eu descobri que eu era pecaminoso. Então olha lá, verso 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, na verdade, quando a gente procura ler o Velho Testamento, nós lemos o Velho Testamento para poder conhecer Deus, conhecer o que aconteceu com os antigos, não cometer os mesmos erros dos antigos, né? Como, por exemplo, o povo que andou 40 anos no deserto, eles desobedeceram a Deus e ficaram andando em círculos. Até que aquela geração que cometeu o erro morreu e a geração que não tinha cometido aquele erro cresceu e assumiu o lugar, né? Daqueles que eram incrédulos, né? E Deus foi cuidando daqueles jovens que foram ficando mais velhos, né? Então, olha só, verso 13. E então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu a morte em mim, por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo do pecado. Então, a lei ela é espiritual. Vinda de Deus, a lei é espiritual, mas como nós éramos escravos do pecado, então aquilo se tornou morte para mim, né? Eu tive consciência do pecado, né? Pois fui vendido escravo ao pecado. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Verso 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Então, por exemplo, se você peca e fala assim, pequei, na consciência, né? E você odeia o pecado, ai, que miséria, eu errei. Então, com isso, você está admitindo que a lei é boa, porque você está sabendo que você possa ter cometido um pecado, né?
verso 17. Nesse caso, não sou, verso 17, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Complicado ler o apóstolo Paulo, né? Então ele está dizendo o seguinte, que se eu cometer algum pecado, não sou eu que cometo o pecado, mas o pecado que habita em mim. Estranho, né? Estranho, né? Então, se eu admito que a lei de Deus, ela vem me orientar, eu sei que ela é boa, e se eu peco, e eu falo, ai, pequei, pecado, uma porcaria, fica me destruindo, me dando, minha consciência me acusa, então eu sei que isso é o pecado que habita em mim que faz eu pecar. Não sou eu, porque eu odeio o pecado, né? Verso 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. A Bíblia também diz que, por exemplo, se você sabe que você tem que fazer um bem e não faz, você também está cometendo pecado. Então, tem alguém ali do lado ali para ajudar. Você se omite, você faz igual. Lembra quando Jesus falou do homem que estava largado no meio da rua? Ele apanhou, os bandidos atacaram ele. Aí passaram 2, 3 pessoas, ignoraram, estavam com pressa, iam para a igreja. Um era sacerdote, o outro era levita. E ficaram com medo de ajudar o homem. Ele falou, não, né? Era um caminho perigoso. Mas aí veio o samaritano, foi lá, cuidou daquele homem, levou para uma hospedaria e falou, olha, cuida dele, quando eu voltar eu ainda pago mais do que você tiver gasto com ele. Vocês lembram da história do, como é dito por aí, né, o bom samaritano? Então, quando você não ajuda, você sabe que tem que fazer alguma coisa, não faz, você também está pecando, né? Então, veja lá. Então, eu li o verso 18, né? Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Verso 19. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Verso 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Continuando no verso 21, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha carne, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, essa informação tem a ver com aquela pessoa que está direcionado a Deus, né? Aquela pessoa que está interessada em Deus. A pessoa quer fazer o bem e erra e faz, eu gostaria de fazer o bem e não faz, mas olha, no final ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado, porque assim, a palavra de Deus também diz o seguinte, que o nosso culto a Deus é um culto racional, é um culto voluntário, não é irracional. Tá? Conforme a gente vai ler na Bíblia, vai aparecer esse texto também. Então, quem não é de Deus, quem não está nem aí com Deus,
não vai pensar dessa forma. Assim, não vai lamentar, devia fazer o bem e não fiz. Não, quem não é de Deus não pensa assim. Esse tipo de conflito só tem quem quer agradar a Deus. Tá? Vamos agora para Romanos 8. O apóstolo Paulo é muito complicado, ele fica explicando, tudo baseado no Velho Testamento, explicando o Velho Testamento, a lei antiga, mas depois ele conclui quando fala da graça. Então, quando ele estava explicando principalmente para os judeus que conheciam mais a lei e as pessoas que conheciam a lei antiga. Então ele começa a trazer à tona a esperança que há em Jesus Cristo. Então olha só, Romanos 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então agora ele vai começar a trazer a solução e a alegria do cristianismo. Olha, verso 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou do pecado, da lei do pecado e da morte. Então, o Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida, Espírito em letra maiúscula, com letra maiúscula. Então, a lei do Espírito Santo, né? Verso 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida na carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, com letra maiúscula, a semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Ele veio e foi oferta pelo pecado. Então ele está explicando a salvação. Olha só o apóstolo Paulo, agora ele está conseguindo explicar a salvação. Quando alguém fala assim, Jesus salva, Jesus me salva do quê? Então olha só, ele estava explicando a lei. E a lei não dava aquele resultado eficaz. Só trazia dor na consciência, na nossa consciência, e a gente ficava lamentando. Então quando veio Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós. Jesus Cristo veio, à semelhança do homem pecador, veio em carne e osso, como oferta pelo pecado. Ele foi lá e morreu, e assim condenou o pecado na morte. O pecado na carne. Ele condenou o pecado na carne. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, e que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 4, vou repetir de novo. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o detalhe. Então, agora, ele está explicando o seguinte. Você, quando está vivendo aqui na carne, você em carne, sangue e osso, você quer agradar a Deus. E você quer fazer aquilo, mas tem coisa que é difícil, às vezes você não alcança, mas você está vivendo segundo o Espírito. Não é um sacrifício, é um compromisso. É um compromisso porque o seu culto é racional, né? Você não está mais vivendo segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito em letra maiúscula. Verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito com letra maiúscula, tem a mente voltada para o que voltada para o que o Espírito deseja. Verso 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha só como uma coisa está começando a ficar mais clara. A diferença entre joio e trigo. O trigo, ele vai ter a mentalidade do Espírito. Ele vai fazer a vontade do Pai. Ele vai ter a mentalidade do Espírito, que é a vida e paz, né?
Olha, verso 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem o pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso que eu li foi o verso 8. Vou ler de novo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Verso 9. Entretanto, vocês que estão sob o domínio da carne, vocês que não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É o verso 9. Você leu aí na sua Bíblia? Verso 10. Você viu? Eu falei de joio e trigo, né? Tá claro? Tá clara a diferença entre joio e trigo? Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo. Verso 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, se você tem Jesus Cristo dentro de você, se você vive para Cristo, você busca as coisas do Espírito, o pecado está morto para você. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, o Espírito habita em vós. Se vocês têm Cristo, realmente vocês têm o Espírito Santo. Verso 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito, ó, tudo com letra maiúscula. O seu Espírito com letra maiúscula. Então também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então se eu tenho o Espírito Santo, então se ele habita em mim, e se esse Espírito ressuscitou Jesus Cristo, então ele habita em mim. Verso 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Vou repetir, prestem atenção. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Vocês perceberam que Deus dá a salvação, você busca agradar a Deus, e você tem que se esforçar em fazer aquilo que é certo diante de Deus. Você já conhece o que Deus deseja. Se você sabe o que é pecado, não cometa o pecado. E deseje agradar a Deus. Não ser um hipócrita. Se você for um hipócrita, um fingido, as pessoas vão saber que você está sendo fingido. Mesmo porque o fingido ele não consegue esconder que está fingindo por muito tempo. Deus acaba revelando uma hora mais, uma hora menos. E você percebeu que depois que Jesus fez tudo que já tinha que fazer, aí depois tem a nossa parte. Qual é a nossa parte? É agir da forma correta. Então olha lá, verso 13, de novo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou ler de novo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Estou rouco, um momentinho, por favor. Por isso que pastor no púlpito também tem que ter um copinho d'água, né? Interessante isso, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos.
por meio do qual clamamos: Abba, Pai, Abba, Paizinho. Né? Então, o Espírito de Deus nos adotou. Somos filhos adotados. Jesus é o Filho original e nós somos os filhos adotados. Verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha lá o que eu acabei de falar. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, olha só. Se somos co-herdeiros com Cristo, e se participamos dos seus sofrimentos, então quando você se torna cristão, você vai começar a ter resistência. Pessoas vão começar a pegar no teu pé, você vai começar a falar das coisas de Deus, as pessoas vão começar a colocar impedimentos, a falar que é diferente de você. Eu não creio nessas coisas que você acredita. E não adianta, a Bíblia diz, não adianta jogar pérola aos porcos. Você vai ficar jogando pérola aos porcos, eles vão jogar as pérolas no chão, pisar e vão virar contra vocês e vão querer destruir vocês. É o que Jesus fala. Mas tudo isso são sofrimentos. Sofrimentos que nós temos por sermos cristãos. Faz parte do sofrimento do cristão, ser perseguido. Então, em outros momentos, nós vamos ver que nós devemos estar alegres por sermos considerados dignos de sermos perseguidos, assim como Jesus foi, como os apóstolos foram. Tá? Estou ficando um pouco rouco. Então, olha só, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqui em vida nós participamos do sofrimento de Cristo. No futuro nós participaremos da sua glória. Graças a Deus por isso. É a promessa dele, né? Verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. Que maravilha, né? Verso 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. 20. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja liberta da escravidão, da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Então até a natureza sofre aguardando a revelação dos filhos de Deus. Geme como em dores de parto. Verso 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Olha só que interessante. Esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, olha só, a salvação tem um texto, se eu não me engano, é em Apocalipse, que diz assim que aquele que permanecer até o fim será salvo. Né? Então a salvação é hora que é uma persistência, é um objetivo de vida.
Se alguém não tiver a chance de ser arrebatado enquanto vive, se morrer, depois vai ser ressurreto, né? Vai estar na presença de Deus, né? Então a gente fica aguardando, porque vai haver um julgamento, né? E ele vai nos receber como filhos. Então é essa a esperança. Essa é a esperança. Então, a esperança é aquilo que a gente não vê. Certo? Dá para entender? Verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então é para o bem. Deus age para nos fazer o bem. Nós que amamos a Deus. Tá? Não é para qualquer um. Para aqueles que amam a Deus. Verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tem gente que confunde um pouco isso, mas o que ele está dizendo aqui em predestinou é assim, ele predestinou, ele colocou um novo destino. Eu vou dar uma pausa porque já deu 32 minutos.